Daí pessoal, eu sou o professor Jairo de Matemática e essa é a nossa aula de potenciação, a primeira parte. Então a gente vai iniciar com o conceito de potenciação. Na realidade, potenciação é uma multiplicação. É uma multiplicação de fatores que se repetem, ou seja, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu falo A elevado na N, eu estou dizendo que A vezes A vezes A vezes A, quantas vezes? N vezes. No exemplo numérico, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 é o que isso? É um produto de fatores iguais a 2. Então eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 como sendo 2 na sexta potência. E isso resulta o quê? 64. Ok? Então potência na realidade é uma multiplicação, só que é uma multiplicação das mesmas coisas, dos mesmos fatores. Casos especiais ou particulares da potenciação. Todo número elevado na zero resulta 1. A elevado na zero é 1. 5 na zero é 1. E mesmo que o número seja negativo, se eu elevo na zero, continua dando 1. Então 5 na zero é 1. E menos 8 também é 1 elevado na zero. Menos 8 na zero não será menos 1 por ser base negativa. Então, se o expoente é 0, o resultado é sempre 1. A elevado na 1 igual a A, ou seja, se o expoente é 1, sempre repete a base. Então, 3 elevado na 1 é 3, 5 elevado na 1 é 5, menos 7 elevado na 1 é menos 7 e assim por diante. As propriedades operatórias das potências. Então, a primeira propriedade que eu tenho é a multiplicação de potências de mesma base. Então eu tenho A elevado na x vezes A elevado na y. Então é a multiplicação de duas potências e a base é a mesma, é a base A. O que acontece? Acontece que eu posso somar os expoentes. Eu posso fazer uma situação assim. Observa. 2 na terceira vezes 2 na quarta. 2 na terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Isso vezes 2 na quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é o mesmo que 2 na 7. Então, comprova que realmente, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu posso somar os expoentes 3 mais 4. Ok? Aqui eu tenho um exemplo. 10 na terceira vezes 10 na quinta. Conserva a base 10 e soma o expoente. 3 mais 5, 8. Se na multiplicação de potências de mesma base eu somo os expoentes, na divisão de potências de mesma base eu diminuo os expoentes. Então, A elevado na x dividido por A elevado na y resulta o quê? A elevado na x menos y. Então, diminui os expoentes. Exemplo numérico. 2 na oitava dividido por 2 na segunda resulta o quê? 2 na sexta. Ou seja, o expoente 6 é o resultado de 8 menos 2. Propriedade sobre multiplicação de potências de mesmo expoente agora. Então observa, eu tenho uma multiplicação de duas potências e o expoente dessas potências é o mesmo. O que eu posso fazer? Bom, eu posso transformar isso numa única potência com aquele expoente conservado. Então, A elevado na x vezes B elevado na x é a mesma coisa que AB elevado na x. Eu posso então juntar, eu posso aglutinar essas duas bases. Um exemplo numérico, 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso é o mesmo que 3 vezes 2 ao quadrado, que resulta 36. Observa, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 4, 36. É o mesmo que 3 vezes 2, 6. 6 ao quadrado, 36. Então realmente dá no mesmo. Mas como eu vou saber se eu preciso aplicar isso ou não? Propriedades são argumentos matemáticos, são procedimentos matemáticos que tu realiza se te convir, se te for facilitar a resolução. Então, a propriedade é alguma coisa que existe, tu aplica se aquilo te beneficia. Então, se tu acha que esse formato aqui fica melhor para o teu exercício, mantém dessa forma. Agora, se tu acha que aglutinar aqui, fazer uma potência única, fica melhor no procedimento, dependendo do exercício, faz isso. Né? O importante é saber que esses dois formatos se equivalem. Potência de potência.
A elevado na x elevado na y. Então eu tenho uma potência que está elevado a uma outra potência, quer dizer, potência de potência, eu tenho um expoente e outro expoente elevando. Então o que eu posso fazer? Eu posso conservar essa base e multiplicar os expoentes entre si. Então a elevado na x elevado na y é a mesma coisa que a elevado na xy. Exemplo numérico. 2 na terceira elevado ao quadrado é o mesmo que o quê? Que 2 na sexta. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6. E olha como isso faz sentido. Se eu resolver primeiro aqui o 2 na terceira, 8. 8 ao quadrado, realmente 64. E se eu desenvolvo o 2 na sexta, também dá 64. Agora, cuidado. 2 na terceira elevado ao quadrado, onde eu vou multiplicar ali os expoentes entre si e vou encontrar 2 na sexta, não é a mesma coisa que 2 na terceira elevado ao quadrado sem o parêntese. Naquele caso lá sem o parêntese, eu tenho o que na realidade? Eu tenho 2 elevado na 9, porque ali eu tenho 2 elevado na 3 ao quadrado, ok? Então é diferente, as situações não se equivalem. Sobre o expoente menos 1, que é muito comum aparecer isso nas questões, o expoente menos 1 serve para quê? Bom, para começar, o expoente negativo não tem absolutamente nada a ver com a resposta negativa da potência. Não é porque o expoente é negativo que o resultado será positivo. Absolutamente, não tem nada a ver. O negativo no expoente serve para inverter a base. Então, quando eu tenho a elevado na menos 1, é a regra do 1 sobre. A elevado na menos 1 é 1 sobre A. Exemplo numérico, 3 elevado a menos 1 é 1 terço, é 1 sobre 3. Se fosse 10 elevado a menos 1, 1 sobre 10. Se fosse 7 elevado a menos 1, 1 sétimo e assim por diante. Então, elevou na menos 1, só inverte a base, ok? É a regra do 1 sobre. E quando esse expoente negativo for diferente de 1, for um expoente negativo qualquer, então eu tenho ali, genericamente, a elevado na menos x. O princípio é o mesmo, o negativo serve para inverter a base. Então eu vou pensar o quê? A elevado a menos x é 1 sobre a na x. Um exemplo com valores. 2 na menos 5. O que é aquele menos 5? O menos expoente serve para inverter a base. 2 na menos 5 igual 1 sobre 2 na quinta. 2 na quinta é 32, então resulta um 32 avos. Então o expoente negativo, regra do 1 sobre, inverte a base. E quando eu tenho uma fração elevada no expoente negativo? Ora, a regra é a mesma. O negativo serve para inverter a base. Então se eu tenho A sobre B na menos x, isso é o mesmo que B sobre A na x. Então inverte a base A sobre B para B sobre A e o expoente passa a ficar positivo. Exemplo com números. 2 quintos elevado a menos 2 é o mesmo que 5 meios na 2. Claro, o negativo do 2, do expoente, inverte a base. Em vez de 2 sobre 5, 5 sobre 2. Então eu tenho 5 sobre 2 ao quadrado, 25 quartos. Propriedade da potência com expoente fracionário. Também é bastante comum aparecer isso nas questões. Expoente negativo, expoente fracionário é bem comum nas questões do ensino médio. Como procedo quando eu tenho um expoente fracionário? Eu uso a regra do sol, sombra, sombra, sol. Como assim? Esse x, que é numerador do expoente, ele está no sol, ele está exposto, está no sol. Enquanto que o y está embaixo do tracinho, ele está na sombra. Então eu vou transformar essa potência em raiz. A base A permanece a mesma. E aplico sol, sombra, sombra, sol. O x que estava no sol fica na sombra, protegido pelo tracinho da raiz. E o y que estava protegido pelo tracinho da fração fica exposto no sol. Então é só inverter, trocar eles de lugar e permanecer com a mesma base. Um exemplo com número. 2 elevado a 3 sétimos. Então eu vou transformar para raiz. Sempre que o expoente é fracionário, já sabe, vai virar uma raiz. Ou ainda, se tu tens uma raiz, tu pode transformar essa raiz numa potência de expoente fracionário. Então eu tenho aqui
uma potência. O expoente é uma fraçãozinha, é 3 sétimos. Como eu procedo? Conservo essa base 2 e aplico sol, sombra, sombra, sol. O 3 está no sol, vai para a sombra, vira expoente dentro. O 7 está na sombra, vai para o sol, fica como índice. E aí resolve isso. 2 na terceira, 8. Resposta, raiz sétima de 8. Eu quero acrescentar aqui um caso especial que muitas vezes aparece nos exercícios, né? Que na realidade não é uma propriedade, porque não existe propriedade para soma de potências de mesma base. Existe propriedade para multiplicação de potências de mesma base. Mas às vezes aparecem somas de potências de mesma base. Uma situação assim, se eu tenho, por exemplo, 3 na quarta vezes 3 na quarta mais 3 na quarta mais 3 na quarta. O que é isso? Ou o que eu posso fazer aqui? 3 na quarta mais 3 na quarta mais 3 na quarta. Pô, teria que resolver. 3 na quarta, 81, mais 81, mais 81. É uma possibilidade. Ou eu posso perceber que existe aqui um fator repetindo nessa soma. E aí eu coloco esse 3 na quarta em evidência. Eu escrevo essa expressão na forma fatorada. E aí resulta o quê? 3 na quarta sai, aqui é 1, mais 3 na quarta sai, aqui é 1, 3 na quarta sai, aqui é 1. Então, na realidade, eu tenho o quê? Eu tenho 3 na quarta vezes 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, eu tenho 3 na quarta vezes 3. Aí lembra, né? Multiplicação de potências mesma base, soma os expoentes e eu obtenho aqui 3 na quinta. Então, 3 na quarta mais 3 na quarta mais 3 na quarta é, na realidade, o quê? 3 na quinta. Um exercício um pouco mais elaborado dessa situação pode ser, por exemplo, uma raiz quadrada de 2 na 19 mais 2 na 21 sobre 10. Observa, eu tenho aqui uma soma de duas potências de mesma base. Não existe propriedade para isso. Não posso somar expoente, não posso diminuir, não posso fazer isso. Mas eu percebo que posso reescrever esta expressão na forma fatorada. Então, o que repete aqui nos dois? Bom, o que repete maior quantidade é o 2 na 19. Então, eu coloco esse 2 na 19 em evidência e o que sobra vai para dentro do parêntese. Então, eu tenho 2 na 19, eu retiro. Se eu retiro 2 na 19 daqui, o que sobra? Sobra 1. Mais, se eu tiro 2 na 19 daqui, o que sobra? 2 ao quadrado, né? 2 na 21. Se eu divido por 2 na 19, diminui o expoente, 2 ao quadrado. Isso sobre 10. Aí, o que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo 2 na 19... vezes 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Então, 2 na 19 vezes 5, isso sobre 10. Aí eu posso simplificar o 5 e o 10 por 5. Vai me sobrar o quê? Vai me sobrar raiz quadrada de 2 na 19 sobre 2. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, 2 dá 19 sobre 2. Isso resulta o que ainda? Bom, dentro dessa raiz eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base, conforme nós vimos, e diminui o expoente. 19 menos 1 invisível, 18. Então eu tenho aí raiz quadrada de 2 na 18. Aí eu ainda posso fazer uma última simplificação. Aqui expoente 18. Aqui, índice 2. Eu posso dividir esses dois pelo mesmo. Vou dividir por 2. A raiz desaparece e eu fico com 2 na nona. Então, essa é a resposta final desse exercício. Então, tem uma aplicação de soma de potências de mesma base. Não tem essa propriedade, então eu faço o quê? Quando repete, coloco em evidência, ok? Então, essa foi a nossa aula 1 de potenciação. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.